Fala, meus lindos, que alegria eu tô no meu coração. Essa é a última mensagem da série Simplicidade. E provavelmente já tem uma série nova nascendo. E daqui a pouco você vai ser abençoado por algo novo de Deus sobre a sua vida. Mas eu não posso terminar essa série sem a nossa última mensagem. Fica comigo até o final. Eu vou te pedir só um favor muito importante. Se você não fez, faz. Curte o vídeo. Faz agora. Ajuda muito. A mensagem vai ainda mais longe. Se você não curtiu, curte. Comenta o vídeo, manda para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Toda segunda-feira é um compromisso com meu com você. Compromisso. Compromisso meu com você. Sempre vai ter uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo? Bora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 12, diz o seguinte: olha, na verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim, também fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, me obedecerão. Se me ama, me obedece. Eu penso nisso mesmo com meu filho, por exemplo, João. Eu sempre digo: você ama o papai? Ele diz: sim, papai, eu te amo. Coisa linda. Consigo ouvir a vozinha dele falando: te amo, papai. E eu falo para ele: então, filho, obedece o papai. Quando o papai diz que não pode, não pode. Quando o papai diz que sim, você pode, você pode. Todas as vezes, filho, que você me obedece, você está dizendo que me ama. E que porque me ama, você me obedece. Todas as vezes que você me desobedece, filho, deixe entender que você não ama o papai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Não é assim que a gente faz? Filho, obedece o papai. Parece que você não me ama, filho. Obedece. Eu vou te dizer, é a mesma coisa com Deus. Nós somos uma geração que diz que ama o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. Mas às vezes as nossas práticas estão extremamente distantes da nossa fala. E eu vou te dizer como tudo isso nasceu, para você entender por que chegamos aqui nessa palavra. Alguns dias atrás eu estava na academia. Lembra da pandemia que eu falei para vocês, que eu comi todo o estoque de doces da minha cidade? Lembra? Então, pois é, a conta veio e para eu pagar a conta agora eu tenho que fazer academia para dar uma recuperada no prejuízo. E eu contratei um rapaz que na verdade hoje ele é meu irmão, e ele não é mais alguém que eu contrato, ele é alguém que me abençoa. Virou um irmão meu, o Vitor, e ele vai ver esse vídeo. Mas um dia eu estava sofrendo, porque eu odeio academia. Eu estava lá, eu já conto quase no 12. 12 acaba. Ele fala: não, é até a falha. Eu falei: vai falhar você. Eu já estou falhando aqui. E sabe, a gente conversa muito. Ele perguntou para mim esses dias: você quer ter mais um filho? E eu falei para ele: eu quero ter mais um filho. E eu queria muito que Deus me desse uma menina agora, porque eu tenho 2 meninos, que são lindos, maravilhosos, mas eu queria muito ter a experiência de ter uma menininha. Eu acho que deve ser extraordinário. E eu nunca pedi para Jesus isso, mas dessa vez eu vou pedir, eu vou orar sobre. Se o Senhor Jesus quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele quiser mandar outro príncipe, top também, bola para frente, e talvez a gente tenta de novo. Se não der, aí a gente para, que daí Deus já quis, né? Deus não. E aí ele ficou me olhando, me ouvindo, e a gente sempre conversa muito das coisas do Senhor. Eu sempre falo para ele coisas do que Deus tem feito, falo sobre Jesus com ele, por mais que ele também é cristão. Mas na minha função como pregador é inerente falar de Jesus o tempo inteiro. Às vezes eu não consigo deixar de falar.
E o tempo inteiro eu estou pegando no pé dele com alguma coisa, coisas normais, corriqueiras da vida, mas brincando a gente fala muita coisa importante. Mas naquele dia me chamou a atenção a forma com que ele reagiu à minha notícia. Ele olhou para mim e disse: Dave, que engraçado, né, cara? Você já parou para perceber que tudo que você pede para Deus, Deus te dá? Eu fiquei assim, ele me impactou. E eu parei e pensei: meu Deus, Deus tem me abençoado tanto. Até o que eu não peço, Deus às vezes me surpreende. Sabe, eu ganhei um presente agora, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma viagem para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, e Deus me deu de presente. Eu nunca pedi isso, sabe, eu não pedi, eu não teria nem capacidade, coragem de pedir para o Senhor, sabe, de tanta coisa que Deus já nos abençoou. E de repente alguém nos liga e diz: Dave, eu quero te dar uma viagem para você passar a virada do ano com a gente, você é como se fosse minha família. E de repente a gente vai para um lugar que só Deus. Eu falei: Jesus, eu não vou nem postar, porque o povo vai ficar com raiva. É verdade, é muito chique Dubai. E eu ganhei, sabe? E sabe, eu me lembro quando eu paguei a minha lua de mel em 10 vezes, sofridinho, para ir para Buenos Aires, que é maravilhoso, que era um nosso sonho, e eu nunca imaginei que nem lá eu ia. Como Deus é bom, sabe? Deus, quanto amor e fidelidade. Só que aquilo me impactou, porque deu a impressão que naquele momento, quando ele me disse aquilo, como se eu fosse o filho preferido de Deus, e ele não. Eu fiquei muito assim, sabe, sem reação naquele momento. Mas eu olhei para ele, pro Vitor. Eu sei que ele vai ouvir isso, porque eu falei para ele: hoje Deus me deu uma mensagem através do que você me falou. Eu falei para ele: Vitor, é verdade, tudo o que eu tenho pedido para o Senhor, e muito além do que eu posso pedir, Deus realmente deu. Deus deu, Deus é fiel. Mas eu vou te contar uma coisa: eu tenho 30 anos de idade, e desde o dia que eu reconheci Jesus como meu Salvador, aos 19 anos de idade, tudo que Ele tem me pedido desde aquele dia, eu tenho dado de maneira completa. Tudo que Deus tem me mandado fazer, eu tenho feito. Tudo que o Senhor pediu para eu abrir mão, eu abri. E eu fiz, faço, farei por uma coisa: eu amo o Senhor. Aqueles que me amam me obedecem. E não adianta, meu lindo, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem prazer nos que são obedientes. E se eu puder te deixar uma mensagem simples, é: obedecer vale a pena. Vale a pena. E às vezes nem sempre fará sentido obedecer, mas obedecer vale a pena. Nem sempre fará sentido abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Vale muito a pena. Sabe, Deus me pediu muitas coisas ao longo do meu caminho que me custaram muito, que mexeram muito no meu orgulho, que mexeram muito no meu ego, que eu tive que abrir mão, e não fazia sentido para ninguém eu abrir mão, mas eu tinha uma palavra de Deus. E sabe, interessante, porque os dias passam e de repente aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido. Aquilo que não tinha forma, de repente toma forma. Mas obedecer não depende de lógica, obedecer é obedecer. Como é que meu filho entende quando eu digo para ele que a hora de sair da piscina é a melhor hora, se para ele está divertidíssimo dentro da piscina? Mas o que ele não sabe é sobre hipotermia, resfriado. Mas eu, que sou o pai dele, sei o que é melhor para ele.
A nossa dificuldade é confiar que o Pai sabe o que é melhor para nós. E é por isso que às vezes a gente não obedece, porque a gente pensa que nós sabemos o que é melhor para nós. Deixa eu te dizer, meu lindo, Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai sempre saberá o que é melhor para mim e para você. Portanto, se nós amamos o Senhor, não faz sentido desobedecer. Obedecer sempre será o melhor caminho. As minhas histórias de desobediência foram antes dos meus 19 anos. Sabe, eu sofri muito por desobedecer a Deus. Eu colhi muitos frutos amargos por desobedecer a Deus. Mas eu vou te contar um que eu preguei essa semana e me lembrei dele. E eu termino a nossa última mensagem dessa série com essa história. Eu decidi, a partir de uma palavra que me exigiu muito, que eu seria sim um pregador do Evangelho. Que eu não seria um advogado, que é o que eu estudei para fazer, para ser. E que eu obedeceria a Deus, o meu chamado. E sabe, eu descobri uma palavra chamada networking. Palavra da moda. Network. E eu pensei que eu tinha que fazer os melhores networks para chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Sabe, eu pensei que eu teria que construir pontes. E veja, não estou dizendo que não é importante, porque bons relacionamentos sempre serão importantes. O problema é o porquê e para. E eu me lembro que eu tinha um sonho de pregar numa igreja chamada Lagoinha, de Belo Horizonte. Se você não conhece, é uma das igrejas mais relevantes do Brasil. E eu amo aquela igreja, amo o pastor Márcio, que é um homem de Deus, que é o pastor dela. E todos os homens de Deus que eu vi pregar na minha geração, pregavam lá. Então o meu sonho era pregar naquele altar, porque eu chegaria lá e ia dizer: uau, eu venci. Realmente eu sou um pregador, eu estou aqui. Engraçado isso, né? Mas é normal do ser humano. E eu encontrei um amigo que conhecia um amigo que conhecia outro amigo que poderia me conectar para um dia pregar na Lagoinha de Belo Horizonte. E eu fiz todo o caminho, fiz toda a cama, a gente diz isso, né? A cama. E eu falei pro meu amigo, pro Guilherme, eu vou dar todos os nomes. Falei: Guilherme, liga e tenta marcar para mim, é o meu sonho pregar lá. E o Guilherme ficou uns 15 dias sem me retornar a ligação. E um dia ele me ligou e eu atendi ele. Falei: ô meu lindo, tudo bem? Tudo bem. Ele falou: consegui uma agenda para você. Eu já vai de Belo Horizonte. E ele disse para mim: mas não é lá ainda, é na igreja de acesso. É tão grande quanto, mas se você Deus te usar lá, você vai acabar pregando na Lagoinha. E eu falei: eu quero. Dia 18 de outubro é a data. Eu falei: tá fechado. Yes. Top. Desliguei o telefone e falei pra minha esposa: amor, nós morávamos numa kitnet de 2 cômodos. Falei pra ela: amor, no cômodo de cá. Falei: amor, eu vou pregar em Belo Horizonte, eu vou pregar na Lagoinha. Top. Aleluia. Eu fui pro outro cômodo de cá. Aí quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo: não vai. Falei: ô carne, aparta de mim. Porque a gente só quer ouvir Deus quando a voz de Deus concorda com aquilo que a gente quer. E o Senhor falou claramente ao meu coração: não vai, não é a hora. Eu falei: como assim? Prego muito. Falei: não vai. E o Senhor, Ele sabe pegar o meu coração. Ele falou assim: você quer tomar conta do seu ministério? Eu te devolvo. Aí, irmão, me pegou. Só que eu tenho a minha esposa. Eu falei: ela vai me ajudar a que é coisa na minha cabeça. Aí eu fui pro cômodo de cá. Falei pra ela: amor, que coisa, né? A gente é Belo Horizonte, né? Tal. Mas eu fui pro quarto, uma coisa assim. Eu não queria falar que era Deus, né? Porque senão ia... uma voz assim falou comigo, né? A Paula: Deus falou contigo? Eu falei: E ele falou assim: para não ir, né?
Aí minha esposa falou assim: então você não vai. Falei: 2-0 já então, né? Falei: não é? Você acha que não é coisa da cabeça? Não, se Deus falou, meu lindo, não vai. Irmão, meu sonho da minha vida. Peguei o telefone e liguei: ô Guilherme, eu queria falar uma coisa com você. Nem sempre fará sentido, entenda isso, nem sempre fará sentido. Eu não vou, tá? O Guilherme falou: rapaz, tu é maluco? Eu gastei todos os meus contatos para fazer dar certo, e você não vai? Eu falei: não vou, porque Deus falou comigo, né, pra eu ir. E se eu for vai dar ruim, eu vou fazer vergonha. Não vou. E o Guilherme falou: então tá bom, o problema é seu. E era mesmo, porque eu não fui. Chegou o dia 18 de outubro, eu fiquei olhando o vídeo da Lagoinha. Eu falei: eu queria tanto estar lá, Senhor, porque o Senhor fez isso comigo. Mas eu vivi naquele dia o que o meu filho vive quando eu peço para ele sair da piscina. Ele não entende, assim como eu também não entendi. Mas assim como eu sei o que é melhor para o meu filho, Deus também sabe o que é melhor para mim e para você. Aí você vai dizer assim: e aí, David, o que aconteceu depois? Nada, não aconteceu nada, só não fui. Mas um raio caiu, não, nada. Assim como meu filho sai da piscina, eu só enxugo ele, não acontece mais nada, não ganha doce, não ganha nada. Só que obedecer é extraordinário. Eu poderia falar para você que eu fui na Lagoinha já, mas deixa eu ver numa olhada. Você pode dar um YouTube que você vai encontrar. Mas pode dizer uma coisa: eu só fui o dia que Deus disse que eu podia ir. E como é bom viver as coisas de Deus na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Como é bom. E vão se passar anos, e muitos irão ainda se passar. E sabe, um dia eu vou, velhinho, acessar o YouTube e vou encontrar essa mensagem. E sabe do que eu vou me lembrar? Que tudo isso nasceu quando Deus fechou todas as portas do meu ministério. Deus me mandou para ir para um lugar que eu iria ficar isolado, e eu obedeci. E quando eu fui, Deus pensou, todo mundo pensou que eu não iria mais voltar para casa, para o Brasil. E todas as agendas se fecharam. Não fazia sentido nenhum, mas eu me lembro que eu dizia para minha esposa: eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Mas eu perguntava para ela todos os dias: amor, como é que tá esse negócio de agenda? Tem gente chamando a gente para pregar no Brasil já? E a minha esposa falava: não, amor, fica tranquilo, quando a gente voltar, volta tudo normal. Só que quando era novembro, a minha agenda do outro ano sempre estava toda fechada, e dessa vez não tinha nada acontecendo. Deus me mandou para um lugar onde eu fiquei isolado, fechou todas as portas do ministério. E eu pensei que ali eu teria acabado, porque eu tomei uma péssima decisão. Mas sabe o que eu esqueci? Eu estava ali porque Deus havia mandado. E um dia eu estava tomando café na cozinha do pastor que me recebeu naquele país, pastor Carlos e a pastora Luciana. E o Espírito Santo me visitou naquele dia e falou comigo: Dave, quando você chegar no Brasil, você vai gravar 10 mensagens. Eu vou te dar as 10 mensagens. Você vai gravar de uma forma que você nunca gravou. Você vai fazer dessa maneira.
Deus me mostrou a forma, Deus me mostrou tudo. Eu me lembro que eu fui para uma outra cidade de carro, e durante o trajeto de 2 horas Deus me deu 10 mensagens, e eu escrevi tudo no caderno. Liguei para minha esposa e disse: amor, a segunda parte está pronta. Deus me deu todas as mensagens da viagem. E aí eu peguei meu telefone e liguei para o Nicolas e disse: Nicolas, eu preciso que você grave o vídeo. O Nicolas trabalhava de graça para mim, nunca cobrou 1 centavo, fazia os vídeos, fazíamos vídeo na chuva. Ele viajava comigo em alguns lugares para fazer, sabe, se doou. E eu liguei para ele e disse: mano, eu preciso de ajuda. E ele falou para mim: Dave, eu vou te fazer uma coisa assim, um valor, tem que ser o som e tal. E eu me lembro que eu acho que na época foi R$800. E eu liguei para um outro amigo chamado Maico, disse: Maico, eu preciso do teto, do sótão do teu restaurante, se você me emprestar eu vou ficar muito feliz. E ele disse: pode usar. E eu voltei para o Brasil, e dia 9 de janeiro eu gravei um story dizendo: eu quero fazer 10 mensagens gravadas, e eu quero que, se você quiser participar, você venha, e eu vou colocar aqui o lugar para você se inscrever. E era de graça, e eu paguei tudo do meu bolso. E eu usei a última parcela do seguro-desemprego que eu tinha, porque eu tinha pedido demissão de uma rádio que eu trabalhava durante 7 anos, porque Deus havia me mandado. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Tudo sem lógica, mas obedecendo a voz de Deus. E tudo era contra, difícil. E eu pensava: quando acabar o seguro-desemprego, eu vou passar fome. E aí nós chegamos e gravamos as mensagens. E eu disse no dia da gravação: talvez não serão as mensagens mais assistidas, mas provavelmente serão as que terão os maiores resultados, porque eu estou obedecendo a voz de Deus. E assim nasceu a série Direção, minha primeira série. E naquele dia nasceu o meu ministério para o mundo todo. E de repente, escute, de repente, de alguém que ninguém conhecia, Deus soprou o nosso nome para o Brasil e fora do país. E hoje, o que eu disse que seriam poucas visualizações, mais de 1 bilhão de pessoas já assistiram uma pregação do Evangelho em algum dos nossos canais de comunicação. Aonde a gente está pregando o Evangelho, seja no Spotify, no Twitter não tem, porque é muita confusão, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no TikTok. Aonde a gente está, eu só falo de uma coisa: de Jesus. Os que me amam me obedecem. Que Deus abençoe vocês.